Olá, aluno, tudo bem com você? Hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre as formas geométricas da aula de matemática que nós iniciamos na aula passada. Vamos para a nossa aula então? Nós estamos falando sobre os poliedros, que são corpos não redondos, que não rolam. Lembram que não tem curvas ou não são redondos. Então, nós vamos na página 65 e vamos começar algumas atividades. Você vai precisar dos encartes que você fez na aula passada, da página 197 e da página 199, que são os sólidos geométricos que você montou. A número 1 diz assim: discuta com seus colegas observando os sólidos geométricos. Qual é a diferença entre os prismas e as pirâmides? Depois escreva suas ideias nas linhas abaixo. Então, como nós não podemos discutir, a professora vai explicar para vocês qual a diferença entre prismas e pirâmides. Vamos lá. Um prisma tem duas bases. Então, nós classificamos um prisma quando um poliedro tem duas bases, uma, duas. Essas bases têm que ser iguais e elas podem ser de diversos formatos. As suas faces laterais, então, quando você olhar do ladinho, elas são formadas por retângulos, então, elas sempre vão ser retângulos, a lateral. E uma curiosidade é que o cubo também é considerado um prisma, mesmo que seus lados sejam quadrados. Agora nós vamos ver a pirâmide. Então, a pirâmide é um poliedro que tem somente uma base. Vamos ver a base dessa pirâmide aqui. Vocês conseguem visualizar ali embaixo a base dessa pirâmide? Qual é o formato da base dessa pirâmide? É um quadrado. Se você olhar só a parte de baixo dela, você vai ver o formato de um quadrado. Essa base dessa pirâmide é um quadrado, mas ela também pode ter diversas formas. As suas laterais têm um formato. Qual é esse formato da lateral aqui? Vocês sabem me dizer? São triangulares. E todas essas laterais se encontram em um único vértice. O que é o vértice? É o pontinho, né? Então, eles se encontram todos no mesmo pontinho, em um único vértice. Agora, vamos analisar esse prisma. A gente viu que ele é um prisma, então, porque ele tem duas bases. Essa imagem tem duas bases. Qual é o formato das duas bases? Lembrando-se que as bases do prisma serão duas e serão iguais. Então, é a mesma forma geométrica que vai formar as duas bases. Qual é a forma geométrica que forma as bases desse prisma que você está visualizando? São triângulos, né? A prof até deixou desenhado ali já. Então, eu tenho no desenho desse prisma, eu tenho dois triângulos. E qual é a forma que vai ser a lateral desse prisma? Vão ser retângulos. De acordo com a quantidade de lados do triângulo, será a quantidade de retângulos. Então, se o meu triângulo tem 3 lados, eu vou ter 3 retângulos para formar esse prisma. Agora, vamos analisar essa pirâmide. Observe que a base dessa pirâmide forma um quadrado. E as laterais dessa pirâmide formam qual forma geométrica? Forma triângulos. E quantos triângulos forma? 4. Por que será que seriam 4 triângulos para fechar esse sólido geométrico? Porque a base é um quadrado.
e nós precisamos de formas para fechar todos os lados dessa base. Então, por a base ser quadrada e o quadrado ter 4 lados, precisamos de 4 triângulos para fechar essa pirâmide. Muito fácil, né? Então, agora analise você essa imagem. Observe bem e tente imaginar qual é a forma geométrica que faz a base dessa pirâmide e qual é a forma geométrica que faz as laterais. E aí, conseguiu descobrir? Só observando? Nós vamos ter um pentágono, que é a base, um pentágono, uma figura de 5 lados, e teremos triângulos. Quantos triângulos vão ser? 5 para fechar todos os lados do pentágono. Com todas essas informações que a professora passou, você já consegue realizar as atividades da página 65 e da página 66. Você vai observar o exemplo do sólido geométrico, então a imagem colocada lá, e você vai desenhar as superfícies planas, como se você separasse todas as partes do prisma e depois das pirâmides também. Agora nós vamos falar sobre a planificação dos poliedros. Você recortou e montou os sólidos do encarte 6, então as formas que tinha no encarte 6 foi aquelas formas que você recortou e montou. Quando elas estavam ainda na folha, antes de você recortar, elas estavam planificadas, como a imagem que a gente tem lá na página 67. Seria como se a gente desmontasse um cubo e deixasse ele sobre uma superfície plana. Então, nós teríamos a forma plana desse cubo. Então, por isso, nós chamamos de planificação. Então, observe na página 67, na atividade 1, onde nós temos a planificação de um cubo. O que essa planificação te lembra? Não te lembra quando a gente vai montar um dado? É porque o cubo é a forma que nós utilizamos para o dado. Então, por isso, essa planificação pode ser utilizada para montar um dado. Observe que nessa planificação do cubo, nós temos 6 quadrados. Quando você fez a atividade da página 65, você desenhou 6 quadrados para ilustrar o cubo? Confira lá para ver se você fez certinho. Se você desenhou 6 quadrados, muito bem. Você pode escrever sim na pergunta A do seu livro na página 67, que quer saber se você desenhou todas essas faces do cubo. Então, nós vimos que com essa planificação do cubo, eu conseguiria montar um dado. Sobre o dado, a professora vai contar para vocês uma curiosidade. Então, vocês estão vendo que a forma geométrica cubo é aquela que nós utilizamos para fazer os dados. O dado tem um segredo para você fazer os números que tem nele. Nós sabemos que vai do 1 até o 6, certo? E tem uma regrinha do dado que é bem legal para você perceber. Sempre o número que está de um lado com o seu oposto, o que é o oposto? O que está ao contrário, né? Do outro lado. Então, se eu juntar esse número aqui com o oposto dele, sempre vai totalizar 7. Por exemplo, aqui eu tenho o número 6 e do outro lado eu vou ter o número 1. 6 mais 1 dá 7. Vamos fazer um teste com outro aqui. Eu tenho o número 3. Vamos ver o que tem do outro lado. Número 3, no oposto do número 3 tem o 4. 4 mais 3 é igual a 7. Vamos fazer outro aqui para a gente ver. Aqui eu tenho 2. Para dar 7, vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
eu preciso de 5. Vamos ver se é o 5 que está do outro lado, no lado oposto? Sim, é o 5. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Então, veja que sempre que você somar um lado do dado com o seu lado oposto, vai dar 7. Para isso, você tem que colocar os números no lugar certinho. Você já sabia dessa informação? Para que isso dê certo, você tem que colocar as bolinhas no lugar certo. Então, agora, você pode desenhar nessa planificação que está na atividade 1, você pode desenhar nela as bolinhas nos lugares corretos. A professora vai colocar uma imagem aqui para te auxiliar em qual lugar você deve colocar essas bolinhas para que dê certo de sempre ficar o lado oposto para formar a quantidade 7. A prof colocou coloridinho para ficar mais fácil de você identificar e você pode fazer lá no seu livro da forma que você desejar, da forma que você achar melhor. Pode ser de uma cor só, tá bom? Você pode pausar o vídeo para fazer essas marcações no seu livro. Depois você pode registrar a resposta da pergunta da letra B. E na letra C, você vai ir lá para o encarte na página 207 e vai recortar o cubo que tem lá para você montar. Você também vai colocar os pontos de cada um dos ladinhos para formar um dado. Então, você tem que ver na planificação onde deve ficar o número 1, o número 2, mas não com números. Você pode colocar as bolinhas como você fez na planificação acima. Já na página 68, nós vamos falar sobre as planificações, que é como se eu pegasse um sólido geométrico, uma figura espacial, e desmontasse ela. Como ela iria ficar? A primeira imagem é muito parecida com o cubo. Ela representa a planificação de um paralelepípedo. Qual é a diferença entre essa planificação e um cubo? A diferença é que o cubo é formado somente por quadrados. E essa imagem colocada acima, o paralelepípedo, tem retângulos na sua planificação. Registre a sua resposta para essa pergunta nesse retângulo que tem aí para você explicar. Aí nós também temos a atividade 2, que é sobre planificação. Leia toda a questão número 2 e registre a sua resposta, se sim ou se não, na linha abaixo. Na última atividade de hoje, a atividade número 3. Quais figuras geométricas planas apareceriam na planificação de uma pirâmide cuja base tenha 6 lados? Então, olhem a base dessa pirâmide. Lá no livro de vocês não tem a imagem, então observem aqui, ou vocês podem voltar naquela página que tem as outras formas geométricas e encontrar. Para essa pirâmide, nós teríamos uma base de 6 lados, que nós chamamos de hexágono. E se eu tenho um hexágono, que é uma base de 6 lados, quantos triângulos eu preciso para formar essa pirâmide? Se a minha base tem 6 lados, eu preciso de 6 triângulos. Vocês viram isso na outra atividade. Então, você vai representar nessa atividade em que quantidade cada uma dessas figuras apareceria. Quantos hexágonos tem nessa imagem e quantos triângulos você pode escrever ou desenhar. Pause o vídeo e responda, e eu vou deixar a correção aqui para você corrigir no seu livro depois a sua resposta e como você representou. Tudo bem? Muito bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje sobre sólidos geométricos. Espero que você tenha aprendido bastante. Tchau e até a próxima aula.